E aí, gente, como é que tá? Vamos lá, vamos começar com a nossa sexta videoaula, ou videodica, enfim, o importante é começar. E vamos dar início ao ciclo da mineração. Tá? O que a gente vai poder falar aí de ciclo da mineração? Coube aos bandeirantes paulistas a descoberta de ouro e de diamantes no Brasil. O ciclo do ouro ele teve o seu auge entre os anos de 1700 a 1780. A predominância era do ouro de aluvião. Tá? Este ouro, deixa eu arrumar aqui ligeirinho. Este ouro, ele possibilitou, ele era encontrado no leito dos rios e ele possibilitou a exploração de duas formas. A faiscação, que era utilizando uma peneira, e através do método de lavra, que era utilizando mão de obra escrava em larga escala. É importante lembrar que este ouro, esse período da mineração, ele se esgotou rapidamente, ou melhor, a região que tinha ouro, ela se esgotava rapidamente e a gente pode considerar um período como sendo nômade, já que esses exploradores, eles precisavam mudar de lugar corriqueiramente. E adivinha só, existia os tributos, só para variar um pouquinho, e consequentemente isso gerou a insatisfação popular. A estrutura administrativa criada nas regiões das minas tinha a função de explorar ao máximo essa nova riqueza encontrada e, claro, evitar o contrabando. Para evitar esse contrabando, a coroa proibiu todas as ordens religiosas católicas na região das minas. Mas por quê? Porque os clérigos estavam entre os maiores contrabandistas. E por isso essa frase aqui que eu escrevi. Olha lá, ó. O santo do pau oco. Mas por que santo do pau oco? Pois é, esse ditado, que a gente diz aí, o santinho do pau oco, era porque naquela época os santos fabricados de madeira, eles eram ocos por dentro e serviam de esconderijo para poder roubar o ouro e aí não chamar tanta atenção. Ah, espertinhos! Muito bem. Sobre tributos e fiscalização. O que mais causava indignação popular eram os impostos e as taxas que aumentavam progressivamente durante esse século XVIII, principalmente durante a administração do Marquês de Pombal, que era ministro do rei José I. Vamos aos tributos, então. O principal imposto era o quinto, tá? Ou seja, 20% de todos os metais preciosos iam para a coroa. Em 1751, foi estabelecida a cobrança do quinto através de uma cota mínima de 100 arrobas anuais. Ou seja, agora tu tinha que ter um mínimo de ouro por região, 100 arrobas. Em 1763, Portugal decreta a derrama. Essa sim vai gerar muita revolta e vai ser motivo aí de muita dor de cabeça. O que era a derrama? A derrama era uma cobrança forçada do que tu ainda devia para a coroa. Mas forçada como? Os soldados da coroa invadiam as casas e pegavam todos os objetos valiosos até que aquilo que tu devia fosse complementado, ou seja, até complementar a cota devedora. Que porcaria! Muito bem. Na fiscalização, a gente pode destacar as casas de fundição e a captação e censo da indústria. Tá? Na sociedade, eu também botei alguns tópicos importantes. Na sociedade, eu já vou poder falar em classes. Era uma sociedade com característica urbana, comercial e com uma maior mobilidade social. No topo dessa sociedade estavam os mineradores e autoridades reais, os comerciantes estavam no centro e lá embaixo os escravos. Como consequências deste período da mineração, a gente tem aí
um crescimento demográfico, né, com um aumento populacional. A gente tem um desenvolvimento interno e maiores ligações entre as regiões. Temos a transferência do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, tá? Tendo aí um início de uma nova capital em 1763, né? Agora a capital é Rio de Janeiro e não mais Salvador. E em 1703 foi assinado com a Inglaterra o Tratado de Methuen, ou também chamado dos Panos e dos Vinhos. O que era esse tratado? Portugal devia dinheiro para a Inglaterra e para saldar as suas dívidas pegava o ouro brasileiro. Que bonito, né? Pois é, e aí é essa observação que eu falei das questões industriais, tá? Porque a Inglaterra ela fez a Revolução Industrial em 1760. Olha só, 57 anos depois desse tratado. Se tu considerar, é bastante tempo, mas ela foi a pioneira na Revolução Industrial. O Brasil nem sonhava em ter esta Revolução Industrial, porque não tinha como, se nem Portugal conseguia, que era a metrópole. Todo o ouro do Brasil, em vez de Portugal administrar, implantar indústrias e tudo mais, desenvolver, ele vai continuar sendo agrícola e vai mandar o ouro do Brasil para a Inglaterra por causa deste tratado aqui. Tudo para saldar as suas dívidas. Paciência, né, gente? Bom, vamos ao último tópico, tá, que eu chamei aí de crise do ouro. A crise do ouro teve a sua decadência na segunda metade do século XVIII. E neste período a gente pode considerar como se fosse um renascimento agrícola, que é o que eu escrevi aqui no segundo tópico. Por quê? Porque com a decadência do ouro, houve uma maior produção agrícola para abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo. E aí houve um aumento dos produtos como o algodão, o fumo, o charque, as drogas do sertão, lembra lá que eu dei como exemplo o guaraná, e também do arroz. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o ciclo da mineração e continuem assistindo as minhas videodicas. Valeu, gente, até mais!